sobre alguns personagens dessa noite que eu considero a noite mais feliz que já houve na face da terra. Para que no final a gente chegasse numa meditação, numa avaliação pessoal, né? E perguntasse para nós mesmos, e eu, quem que eu sou nessa noite de Natal, né? Com quem que eu me pareço? Eu disse lá em Ocauçu, eu volto a repetir, né, hoje, eu escuto às vezes, né, alguns pastores, alguns irmãos também dizer, né, perguntando se é certo comemorar o Natal, né? Natal é coisa do mundo, né? Criticando o Natal. Natal é uma invenção humana, né? Ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, e vai por aí, né? Vai aquelas conversas. Desde muito jovem, né, eu aprendi a amar o Natal na minha casa, com a minha família, né? O Natal sempre foi uma coisa especial para a gente. E eu não era um evangélico naquele tempo, mas mesmo depois que me tornei um cristão evangélico, salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aprendi na própria palavra de Deus a importância de se meditar e pensar e separar um dia para isso. Um dia para quê? Para, meus irmãos, comemorar o Natal, né? O que é o Natal? Bem, o Natal representa o dia que Jesus nasceu, né? E quando eles falam assim, não, é uma invenção humana, não, calma lá, espera um pouco aí. Isso não é uma invenção humana. Foi Deus que criou, foi Deus que realizou o primeiro Natal, foi Deus que fez. Deus um dia marcou dentro da nossa era o quê? Em tal dia o Senhor Jesus Cristo iria nascer. Então, meus irmãos, o Natal não é uma invenção humana. Ele é uma criação de Deus, faz parte de uma profecia das Escrituras, e naquele dia, meus irmãos, ninguém sabe o dia, e que importa se ninguém sabe o dia? Eu lá quero saber, certo, o dia que foi. Eu só quero saber que realmente foi verdade. Jesus nasceu. Eu creio na morte de Jesus Cristo. Então você tem que crer que Jesus nasceu também. Veja a incoerência. Os mesmos que dizem, né? Olha, não comemora o Natal, mas comemora o dia da bandeira, comemora o dia do índio. Será que o índio e uma bandeira é mais importante que Jesus? Às vezes a gente tem o maior amor por um filho. Estava dizendo, né? Aquele amor, aquele carinho, aquele cuidado. Falando hoje de manhã, e vai fazer o primeiro aninho do filho, a pessoa vai lá, compra bexiga, compra não sei o quê, faz bolo, prepara uma festinha. Por quê? Porque é o nascimento do filho, que ele ama o filho. E a gente não pode separar um dia do ano para dizer, Jesus nasceu, eu amo Jesus, ele me amou. Então, eu prefiro comemorar o Natal, né? Com o maior prazer. Para mim, né, eu vejo nas Escrituras, o Natal foi a noite mais feliz que já houve. Você encontra algumas noites felizes na Bíblia, mas nenhuma noite que o céu parou para olhar para baixo. Nenhuma noite que é dito, hoje é nova de grande alegria, né? Não, isso aí, meus queridos irmãos, você só encontra no dia de Natal. Então, foi a noite mais feliz. Foi a noite mais feliz por quê? Porque Jesus, a promessa, o Messias, o ungido, ele veio ao mundo. Por isso é a noite mais feliz. E quem declara ser a noite mais feliz, volte aí no capítulo 2 do livro de Lucas, né? Olha lá o que nós encontramos o anjo dizendo, lá no versículo 10, né? Dizendo assim, o anjo lhes disse, não temam, porque eu vos trago nova de grande alegria, que é para todos os povos. Então, meus irmãos, essa grande alegria não é para o pastor Gilberto, é para todos os povos, incluindo o pastor Gilberto. É um dia especial, é uma noite especial, a noite que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu. O bebê naquela manjedoura, aquele bebê, ele era tudo. Era ele que fazia a noite mais feliz que nós já tivemos na face da terra. Agora, repare bem, quando Jesus nasceu, toda a criação é representada. Você vê que o mundo se volta para Belém.
não é? Então você tem o quê? Você tem a família representada. A família, quem que é a família, né? Você tem José, você tem Maria, a família está ali. O papai e a mamãe estão ali olhando para o Natal, né? Você tem as pessoas comuns. Quem são as pessoas comuns? São os pastores. Eles já estão ali representados. Os nobres, os grandes deste mundo, como a Bíblia os chama, também foram, né? Não foram lá os magos do Oriente, eles não foram lá. Os animais não estiveram lá olhando para aquela manjedoura, que fosse um burrico, que fosse uma vaquinha, que fosse, né? Não tem a vaquinha de presépio que as pessoas tanto falam, né? Olha aqui, os animais, eles estavam representados, a terra estava representada. A coisa mais preciosa que a terra pode nos dar é o ouro, e a terra levou o ouro para Jesus pelas mãos dos magos. As plantas estavam representadas. Ali estava o incenso, ali estava a mirra, representando toda essa criação que Deus, lá no capítulo 1 de Gênesis, havia feito. Os céus estavam representados, o firmamento estava representado pela estrela que guiou lá, meus irmãos, os magos do Oriente. E os céus parou. Quando a gente olha o texto, a gente vê que o céu parou para olhar para baixo. Por quê? Porque Deus tinha nascido. Porque Ele, meus irmãos, abaixou os céus e desceu, como diz o salmista. É por isso que foi a noite mais feliz que esse mundo já teve. Agora, a gente tem alguns personagens aqui, no capítulo 2 de Lucas, eu gostaria de destacar, para a gente chegar nessa conclusão. Qual conclusão? Olha, com quem será que eu me pareço em toda essa história, né? Vamos aqui no capítulo 2, no versículo 1, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Então, a primeira figura aqui do capítulo 2 é o imperador, o César Augusto. Já ouviu falar dele? Talvez você fale assim, eu nunca ouvi falar dele, mas pode ter certeza que você já escreveu dele. Como eu já escrevi dele? O nosso mês de agosto é em homenagem a esse César Augusto, que aqui em português é agosto, né? Foi um homem mau, um homem tirano, foi um homem muito ruim. Ele nunca viu Jesus, sabe? E ele nem queria ajudar Jesus. Não passava para a cabeça dele de eu vou ajudar Jesus, coisa nenhuma. Mas aí, meus irmãos, é que vem toda a soberania de Deus. Olha só, o José e a Maria, eles viviam a centenas de quilômetros de Belém. E o profeta disse que Jesus tem que nascer em Belém, né? Mas como é que vai nascer em Belém se eles estão em Nazaré e ela já está no seu 9º mês de gravidez? Como é que vai nascer em Belém? Não veio um decreto lá do rei, né, desse imperador, desse homem mau que não conhecia Deus, que não queria saber de Jesus. Então ele fez um decreto, o decreto que todo mundo se aliste na cidade de origem. E José e a Maria era de origem de Belém. E há um decreto mau, isso aí, sabia disso? Que todo mundo teve que se deslocar, gastar dinheiro e coisa e tal. Ele não estava nem aí, mas ele estava ajudando Deus cumprir a sua palavra. Completamente alheio à palavra de Deus, ele não sabia que ele estava sendo usado para cumprir a palavra de Deus. Morreu sem Jesus, um perdido, mas, meus irmãos, está aqui, uma pessoa que passou por esse mundo e não conheceu Jesus, o imperador. A segunda figura que a gente tem, meus irmãos, está aqui no capítulo 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Que cena, assim, é linda para nós de ver uma cestinha aqui, as duas crianças subirem, né, representando Maria e José, o nenezinho aqui na manjedoura, que coisa mais linda. Acontece, meus irmãos, que você não gostaria que o seu filho, e as pessoas falam, né, hoje a maioria das crianças nasce com cesárea, né, por quê? Para não ter nenhum imprevisto. É verdade, mas já pensou você saber
que o seu filho ou a sua filha vai nascer lá no estábulo, onde ficam os bois, onde ficam os porcos, já pensou? Não, jamais. Pois é, Jesus nasceu ali. Mas por que Jesus nasceu ali? Olha o final do versículo 7. Deitaram-no numa manjedoura, por quê? Porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui você tem a segunda figura, os proprietários da estalagem. Agora, não pense que é um hotel 5 estrelas, porque Belém era um vilarejo muito pequeno. O máximo que tinha lá é uma casa, tipo uma pensãozinha, né? Uma coisa simples, para cansar dos viajantes. Mas o que você vê? Que eles, meus irmãos, disseram, olha, não tem lugar aqui para você, José, não tem lugar, mas a minha esposa está grávida, não tem lugar nem para você, e também não tem lugar para ela. Agora, irmãos, uma grávida, cansada de mais de uma centena de quilômetros, e eu digo para você, é quilômetro de morro, muito morro, e ela muito cansada, eles poderiam dizer assim, olha, nós vamos tentar arrumar um lugar para sua esposa que está grávida, né? Ou poderia dizer assim, olha, eu vou ceder o nosso quarto, já que não tem nenhum quarto aqui, eu cedo o meu quarto, né? Pode ir lá, José, pode ir lá, Maria, né? Porque ela não está passando bem. Mas o que lemos aqui no final do versículo 7 é que não havia lugar para eles, ou seja, não tem lugar. Eu gosto dessa frase. Eles não estão expulsando Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Não tem uma expulsão. Fora daqui! Não, eles não estão dizendo isso. Não, absolutamente. O que eles estão dizendo é, olha, infelizmente, não tem lugar para vocês. Não tem lugar para quem carrega Jesus. Essa é a realidade. Aí vem a pergunta, né, se teria lugar para Jesus no nosso coração. Porque que lugar o Senhor Jesus tem neste mundo? Tá, nós temos o tempo de Natal, todo mundo fala de Natal, né? Já estão mudando o Natal para Boa Festa, porque não quer, Natal tem a ver com Jesus, então os muçulmanos não gostam, né? Os budistas não gostam e coisa e tal, e aí, o politicamente correto fala, não pode falar Feliz Natal, tem que falar Boas Festas. Não, é Feliz Natal, Feliz Nascimento do nosso Senhor Jesus. Agora, que espaço ele tem, assim, no nosso coração? Nas roupas que eu uso, na conversa que sai da minha boca, nas coisas que eu olho, né? Que lugar Jesus tem, né? Lá na minha casa, na hora das refeições, né? Quando eu vou ligar a TV, qual é o programa que eu assisto lá que agrada a Jesus, né? Eu priorizando sempre minhas... Qual é o lugar de Jesus lá na universidade, né? Lá na escola, na praça? Olha nossas praças, né? Você vai na praça, a Praça da Bíblia, está escrito lá, Praça da Bíblia. Ninguém lê a Bíblia naquela praça. Assim, no máximo lá vai mexer no celular, se for uma pessoa boa, né? Mas nós sabemos como estão as nossas praças hoje da cidade, não é verdade? E as nossas leis. Tem Jesus, tem lugar para Jesus? Olha, não é que rejeita, eles não estão dizendo, nós estamos expulsando Jesus daqui, não é isso. É que não tem espaço. Não tem lugar para ele aqui, né? E a pergunta é se você tem espaço para Jesus, né? Eu tenho espaço para Jesus. Preste atenção. Quando uma pessoa tem espaço para Jesus no seu coração, na sua vida, na sua casa, o mundo não tem espaço para ele. Não dá para unir as duas coisas. Quando alguém tem espaço para Cristo, o mundo vai dizer, não há lugar, não tem aqui para você, não tem, né? Então não há espaço neste mundo para pessoas que carregam Jesus como Maria e José, não tem espaço nesse mundo, você vai perceber isso se você viver para Jesus, né? Então são os segundos personagens, né? O imperador, que passa por esse mundo sem conhecer Jesus, os estaleiros que dali, né, tão perto e acabam sendo indiferentes porque não tem espaço para Jesus ali, não estou expulsando não, de fato, né, mas também não recebe, não expulsa, mas não recebe. E nós temos os anjos
Olha só, no capítulo 2, no versículo 9, né? Quando os pastores estavam lá durante as vigílias da noite, diz o versículo 9 que eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram medo. E o anjo disse: não fiquem com medo, porque eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para todas as pessoas. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha os anjos. Qual que é a ocupação dos anjos? Meus irmãos, a ocupação dos anjos é cuidar das coisas de Deus. Ou eles estão dando glória para Deus, ou eles estão levando alguma mensagem de Deus, ou eles estão fazendo alguma coisa para Deus. A ocupação dos anjos é o próprio Deus. E nesse momento eles estão aqui em mais de uma ocupação. Aqui tem o quê? A primeira mensagem, a primeira pregação, meus irmãos. Por quê? Porque o céu não podia ficar em silêncio. Você pode imaginar que o céu vai ficar quieto se Jesus nasceu, se Deus desceu e veio até a terra? Jesus é, meus irmãos, o que existe de maior no céu. E se ele desce, tudo que tem lá tem que olhar para baixo. Não tem jeito. Eles estão sujeitos, eles são seres criados para adorar a Deus. E é isso que eles estão fazendo. Veja, meus irmãos, o céu não ficou em silêncio. Eles começaram a vir e eles se voltaram para a terra, mais precisamente olhando lá para aquela cidadezinha de Belém, e lá naquela cidade de Belém eles foram justamente olhar para aqueles pastores que estavam beirando aquele estábulo e deram essa notícia: olha, não fiquem com medo, né? Trazemos novas de grande alegria, que será para todas as pessoas, né? Em Belém nasceu Jesus, o vosso Salvador. Então, meus irmãos, eles vêm e vamos pensar aqui, eles fazem o quê? O primeiro culto a Jesus. O primeiro culto a Cristo nascido foi feito nos céus, não foi feito na terra. Por quê? O culto tem o quê? O culto tem mensagem, que é uma pregação, né? O que mais que tem no culto? Olha, no culto, né, tem ali algumas orações, né? O que mais que tem no culto? Ah, no culto tem música, tem cântico, né? O que mais que tem no culto? Tem um apelo também, correto? Então você encontra tudo isso nesse culto celestial. Eles falando o quê? Ah, né? Nós estamos aqui para falar de Jesus. Bom, é o que uma igreja deve fazer. Eles estão ensinando à igreja o que a igreja deve fazer. Falar de Jesus, do amor de Deus. Quando você fala de Jesus, você fala do amor de Deus. Então eles estão falando: olha, hoje vos nasceu o Cristo, o Senhor, o Salvador. E depois, meus irmãos, acabou a mensagem, acabou o sermão. Eles tinham aqueles anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas, né? Olha, falando assim dessa glória que realmente enche todo o céu, e paz na terra aos homens que ele quer bem, né? Então veja que maravilha é o cântico. O cântico também falava de Jesus, exaltava a Jesus Cristo. Então que culto maravilhoso foi aquele no céu, que só fala de Jesus, que os anjos só cantam para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Acabou o culto? Não, né? Dá uma olhada aqui no capítulo 2, né? Que antes do culto acabar, cantaram no versículo 14, né? Versículo 15, aconteceu que, ausentando-se deles os anjos, disseram os pastores: vamos, pois, até Belém, vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. O que Deus fez eles saber? Versículo 12: isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Sabe o que os anjos estão fazendo? Um apelo. Eles ouviram a pregação, eles ouviram os cânticos e os anjos disseram: olha, o sinal é esse, vocês vão achar um menino envolto em panos numa manjedoura, lá em Belém.
Veja, irmãos, eles tinham que tomar uma decisão. Aí você vê que os pastores têm que tomar uma decisão. Qual decisão? Nós vamos até Jesus ou nós não vamos até Jesus? Então aparece aqui esses últimos personagens, que são os pastores, meus irmãos, né? Quem são eles? São os ouvintes escolhidos de Deus. Pessoas mais simples não há. Até hoje, quando você vai, se você for para Israel, você vê um povo muito fino, você vê um povo educado, você vê as pessoas bem vestidas, com terno, com gravata, bem alinhados, com lindos carros e tudo mais. Mas aí quando você está andando pelas montanhas, você vê toda a simplicidade do mundo. Lá tem um pastorzinho com um cajado na mão, carregando aquele monte de ovelhinha atrás dele. Ainda hoje você consegue ver isso. O que havia de mais simples nessa terra, de mais singelo. Os ouvintes escolhidos por Deus. Deus poderia ter escolhido lá um palácio. Os anjos podiam ter cantado no palácio de Herodes. Mas não, né? Cantou lá naquele relento, sabe? Naqueles homens deitados na grama. Imagine, nem tomado banho eles tinham. Imagine o cheiro daqueles homens, né? Mas foi lá, meus irmãos, que os anjos focaram, cantaram, né? A simplicidade toda. E depois, meus irmãos, que foram escolhidos por Deus, né? A gente aprende uma coisa muito, muito linda aqui, que uma audiência, ela pode ser importante, né? Mesmo que ela seja pobre, mesmo que ela seja pequena, mesmo que ela esteja nos lugares mais estranhos, aquela audiência que Deus foca nela, ela é muito importante para o Senhor. Pode ser dentro de um palácio, pode ser no mais humilde casebre. Se é a audiência do Senhor, então ela é muito importante. E aí, meus irmãos, eles ouvem a mensagem. Você sabia que a mensagem colocou medo neles? Quando eles viram aqueles anjos, eles ficaram com medo. Mas aí quando eles ouviram um pouco mais, o que eles estão falando? Eles estão falando de um menino que nasceu aí. Que menino que é esse, né? É o Messias, é o esperado, é Jesus, é o nosso Senhor, é o Salvador. O que mais que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a gente tem que ir até Jesus. O que? Isso mesmo. Eles estão dizendo para a gente ir até Jesus. Eles nos revelaram. Agora nós temos que tomar uma decisão. Qual decisão? Ir até Jesus. E aí, meus irmãos, primeiro eles creram e foram até Jesus. Veja lá no versículo 15, né? Quando os anjos se ausentaram e, né, já não podiam mais ser vistos, eles disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Eles entenderam que Deus fez uma revelação no coração deles. E era a maior revelação. E essa revelação tem sido feita, olha, desde então, por muitas pessoas, por muitos pregadores. Qual revelação? Que Jesus nasceu. Agora, nasceu por quê? Os anjos disseram. É por ele veio o Salvador. Jesus nasceu para nos salvar. É por isso que Jesus nasceu. Ah, entendi. Jesus nasceu para nos salvar. E você entende também que para ele nos salvar, ele teve que fazer o quê? Morrer na cruz. Ele teve que tomar o seu lugar na cruz. Ele teve que morrer, te substituir lá na cruz. Sim, ele é o Salvador. Mas olha o preço que ele pagou para que você pudesse ser salvo. Vamos até lá. Pois é, meus irmãos, quantas pessoas hoje querem ir até o Salvador? Aqui na continuação, no versículo 16, a Bíblia diz que eles foram apressadamente. Já pensou se tivesse algum deles? Eu não vou não, né? Até gostei da música, eu gostei do cenário ali, daquelas luzes que brilharam, aquela glória toda, eu gostei, aquilo ali eu gostei. Mas esse negócio de adorar criança, esse negócio de adorar esse Jesus, eu não sei não. Poderia ter alguém, alguma pessoa da mente bem fraca, né, que pudesse dizer uma coisa dessa. Afinal,
A mesma notícia chegou em Jerusalém, e em Jerusalém havia o rei, havia os príncipes, os sacerdotes, os levitas, e mais uma multidão de pessoas. A cidade se agitou, mas ninguém foi para Belém. A mesma notícia que chegou para os pastores, chegou na capital, lá no palácio, ninguém se moveu. A única coisa que saiu do palácio para ir até Belém foi aquela espada que matou as criancinhas de Belém porque queria matar Jesus. Os pastores, meus irmãos, representam aquelas pessoas que ouvem a mensagem, que elas creem com todo o coração que Jesus é o Salvador delas. E elas vão até Jesus, elas entregam a vida delas até Jesus Cristo. Olha a alegria desses pastores, que alegria é ter Jesus. Versículo 17, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino tinha dito. Então assim, eles divulgaram o quê? Que Jesus é o Salvador. É isso que eles estão dizendo, gente, Jesus nasceu, o nosso Salvador nasceu, olha, né? Eles estão divulgando, e todos que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. A Maria, meus irmãos, guardava aquilo no coração. Versículo 20, mas os pastores, eles voltaram glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, que como lhes havia sido dito. Olha a alegria, o júbilo que eles estão sentindo. Por quê? Porque agora eles creram em Jesus. É a alegria da salvação. Quando uma pessoa crê em Cristo como Salvador, brilha no seu coração essa alegria, a alegria da salvação. E agora, é a pergunta, né? Quem eu sou nesse Natal? Eu sou aquele imperador, né? Vou passar por esse mundo sem conhecer Jesus. Bom, Deus vai te usar de alguma forma, né? Pode ser que você vai dar um copo de água para alguma pessoa que ama Jesus, vai ajudar, né? Mas isso, sabe, você não conheceu Jesus. Uma pessoa sem Jesus, quando morre, vai para o inferno, porque não entregou a vida para Jesus. Bom, mas você pode ser como aqueles, como é que fala? Os estaleiros, né? Os donos daquela estalagem. Não, eles não dão. Eu não estou expulsando Jesus, não sou contra Jesus. Quer falar de Jesus? Pode falar, né? Não sou contra, mas também não o recebe. Não tem lugar para ele. Não expulsa Jesus, mas também não traz para dentro. Não coloca no seu coração. Ou podemos ser como os pastores, né? Que quando nós ouvimos a palavra de Deus entra no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. E nós somos tocados, poderosamente tocados pelo Espírito Santo, a confessar os nossos pecados e entregar a nossa vida a Jesus. Dizer: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Senhor, o Salvador, o Messias. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me livrar dos meus pecados. Eu creio em Ti, Senhor. Creio de todo o meu coração. Então nós podemos ser, irmãos, como os pastores. Agora repare a diferença entre o imperador, repare a diferença entre os estaleiros e entre os pastores. Aquele que tanto faz, tanto fez neste mundo, aquele que ouviu falar de Jesus, mas não o recebe, e aquele que quando ouve falar de Jesus, não somente o recebe, mas ele sai pulando de alegria, feliz. E os anjos? Os anjos são os que pregam a palavra de Deus. Depois que uma pessoa tem aquele conhecimento de Jesus Cristo, quando ele entrega a vida dele para Jesus, ele pode ser um testemunha de Jesus, ele pode falar do Senhor Jesus Cristo. Mas o primeiro passo é simbolizado pelos pastores, é de ir até Jesus. Esses são os personagens do Natal, mas a pergunta fica, né?
quem sou eu nessa noite? Né? Quem sou eu? Onde eu me classifico aqui entre esses personagens do primeiro Natal?